Antes de começarmos, pegue sua Bíblia e separe o trecho do Evangelho que vamos ler hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então, Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Passemos a lembrar o que escutamos, perguntando no nosso coração: o que Deus está falando para mim hoje? Se for preciso, volte ao texto e releia devagar, bem devagar, e deguste, saboreie o que Deus está falando para você. Se alguma frase ou palavra lhe chamar a atenção, pare neste ponto e deixe ressoar em seu coração esta frase ou palavra. Deus falou conosco, ou às vezes fez silêncio, mas procuremos no fundo do nosso coração e, a partir da palavra, vamos fazer uma oração,
respondamos a Ele que nos fala pelas Escrituras. Uma prece de agradecimento, de súplica, de intercessão, de louvor. Lembre-se que o último passo, a contemplação, é presente de Deus. Portanto, apegue-se à paz que deixou o seu exercício da Lectio Divina. De Santo Agostinho. Na leitura do Evangelho, ouvimos Jesus louvar a nossa fé, associada à humildade. Quando prometeu ir à casa do centurião curar-lhe o servo, este respondeu: não mereço que entres em minha casa, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Ao considerar-se indigno, revela-se digno. Digno não só de que Cristo entre em sua casa, mas também no seu coração. Pois não teria sido para ele grande alegria se o Senhor Jesus tivesse entrado em sua casa sem entrar no seu coração. Com efeito, Cristo, mestre de humildade pelo seu exemplo e pelas suas palavras, sentou-se à mesa em casa de um fariseu, orgulhoso, chamado Simão. Mas, embora se sentasse à sua mesa, não entrou no seu coração. Aí, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Pelo contrário, não se entra em casa do centurião, mas entra no seu coração. Por conseguinte, é a fé unida à humildade que o Senhor elogia neste centurião. Quando este diz: não mereço que entres em minha casa, o Senhor responde: digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. O Senhor veio ao povo de Israel segundo a carne, para procurar primeiramente neste povo a sua ovelha perdida. Nós, como homens, não podemos medir a fé dos homens. Foi aquele que vê o fundo dos corações, aquele a quem ninguém engana, que testemunhou como era o coração deste homem. Ao ouvir suas palavras repletas de humildade, responde-lhe com uma palavra que cura. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.